Graça e paz a todos, amém? Eu não sei os irmãos, mas eu estou sentindo... Isso não é coisa dos outros lá não, de outras igrejas. Como eu sempre digo, é para aqueles que acreditam, para aqueles que creem. Se você é incrédulo, não se preocupe não. Os incrédulos nem vão para o céu. É preciso crer em Jesus. Crer na atuação do Espírito dele, do Espírito Santo do Senhor. E o Espírito do Senhor, que tem liberdade em nossas vidas, na minha vida, na sua, pelo menos é para ter, há um mover do Espírito aqui nesse local. Isso aqui foi dedicado para a adoração e a glorificação do nome do Senhor Deus. Mas preste bem atenção, eu fiz menção de que, se você é incrédulo, é igual a irmãzinha lá, pastor, ore por mim. Você acredita que Jesus pode curar? Não, pastor. Então vai procurar o posto médico. É preciso crer, é preciso acreditar. Hoje é um dia especial porque nós vamos trazer em nossa memória, e já estamos fazendo assim, um memorial, a ceia do Senhor. Ou como alguns falam, a Santa Ceia. Mas na sua Bíblia você não vai encontrar Santa Ceia, somente a ceia do Senhor. E nós estaremos meditando num texto bem conhecido, porque também o nosso tempo está avançado. Se eu não... Mas eu tenho ainda 12 minutos. Será se é possível? E para quem não sabe, nós vamos estar ou já estamos na internet. Isso. WhatsApp, Facebook, internet, ao vivo para o mundo. Nem sabiam, né? Agora estão sabendo. A Igreja Batista Imperial, para a honra e a glória do Senhor Deus. E aqueles que acessarem estarão ouvindo a palavra do Senhor. Quem sabe serão tocados pelo Espírito de Deus e se converterão. Ou quem sabe aqueles que já são convertidos irão consagrar a vida um pouco mais, dedicar a vida ao Senhor, que deu a vida para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Glória a Deus por isso. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 28. Nós temos pouco tempo, meus amados. Mas vamos continuar adorando ao Senhor agora, lendo a sua palavra. 1 Coríntios capítulo 11, os versículos 23 a 28. Todos encontraram, amém? Alguém na misericórdia? Alguns precisam participar de escola bíblica um pouco mais. Aprender mais da palavra de Deus. Versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Nós encontramos, meus amados, em toda a história da igreja, desde a sua origem, da sua fundação em Cristo Jesus, até os nossos dias, as igrejas consideradas evangélicas, ou como alguns ainda chamam, protestantes, igrejas cristãs, celebrando a ceia do Senhor, reconhecendo naquele ato, naquela ordenância do Senhor Jesus, um momento de comunhão, de confraternização. Portanto, a ceia é comunhão com Deus, com Cristo e também com os homens. O Senhor Jesus, ele não repartiu, compartilhou ou partilhou a ceia do Senhor com todas as pessoas. Seus irmãos aqui não sabem, ou talvez alguns saibam disso, Judas não participou da ceia do Senhor. Ele esteve no momento do partir do pão, e então ele se retirou. Não estava apto naquele momento para participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para aqueles que estão em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus, para aqueles que se converteram, que entregaram a vida a Cristo, reconhecendo que todo o sofrimento, todo o sacrifício que ele fez na cruz, o fez para lhe salvar. Então, se assim você crê e você já o fez, você deve participar da ceia do Senhor. No entanto, aqueles que ainda não, devem parar um pouco, meditar, porque a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo nada. A Bíblia Sagrada recomenda que não se deve participar de maneira indigna, ou não estando apto a participar, ou não estando em comunhão com o Senhor Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, 26 a 29, Marcos 14, 22 a 25, Lucas 20, 22, 19 a 20, e em 1 Coríntios, o texto que nós acabamos de ler, mostra o propósito, mostra também os símbolos e a ordenança do Senhor para esse momento especial. Então, se você já leu esses textos, e agora nós não temos tempo suficiente para isso, mas eu estou citando que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e menos João, que é o evangelho, os três sinóticos, o evangelho de João não faz parte, não há esse relato da ceia do Senhor. Há somente dizendo, João, que nós devemos comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. E é evidente que isso não é literal. Apesar de que tem uma determinada igreja, e eu não vou dizer o nome, que ela diz que o pão daquele momento em que eles foram celebrar a ceia, transformou-se em carne humana, carne de Jesus. Então perceba aí a audácia, a loucura, essa é a verdade, dessas pessoas em considerar um pedaço de pão como sendo o corpo de Jesus. Isso jamais vai ser, jamais vai acontecer. O propósito, fazer isso em memória de mim, é trazer na nossa memória o sacrifício de Jesus na ceia do Senhor. Jesus Cristo, ele fez a primeira ceia com seus discípulos. Ele estava ali, ele partiu o pão e não o seu próprio corpo, que depois seria chicoteado. Ele estava completamente inteiro. Jesus não tirou partes do seu corpo para dar aos discípulos. Era um pão mesmo, literal, porém sem fermento. E por que o pão sem fermento? O fermento é como se fosse a hipocrisia, a falsidade, a mentira, o pecado.
dá a ideia de tudo isso. Então o pão, naquele momento, naquele dia, não tinha fermento. Ah, pastor, então nós teríamos que... aqui só o irmão Edmilson que entende de pão. Não sei se tem mais algum padeiro aqui. Quem sabe da próxima, vamos comer um pãozinho sem fermento. Lembrar literalmente como Jesus fez. E outra, não eram vários pães como nós fazemos aqui. E as igrejas assim o fazem. E algumas são bolinhos que eles preparam na igreja mesmo. Era somente um pão. Tendo partido o pão. Pastor, mas é a questão da higiene também. Eu sinto muito, era só um pão. Pedro, rasga o pão aí. Sabe lá se o apóstolo Pedro tinha lavado as mãos ou não, não importava naquele momento, era a comunhão com os irmãos. Existem alguns detalhes que não levamos em consideração, Jesus muito menos. Parte o pão aí, tirava o seu pedaço, partia para o outro, tirava e assim todos participavam. E tomava-se o cálice ou suco da uva, sem nada de acréscimo, ela prensada, e saía o suco da uva, somente numa taça grande. Mas nossos dias, questão de higiene, nossos dias existe aí algumas coisas, cada qual com seu copinho. Naquele tempo não tinha isso não. A comunhão era tanta que ninguém contaminava ninguém. Na verdade nem existia. Se aparecesse bactéria, morria ali mesmo. Era na taça grande. Pedro tomava a sua golada e passava para os outros, até chegar a minha vez. Traz aqui, João, me dá essa taça. Comunhão com Deus, com o seu Filho Jesus Cristo, e uns com os outros, partilhando o mesmo pão e bebendo o mesmo suco da uva, símbolo do sangue de Jesus derramado por nós, alto preço que ele pagou para que você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, vida eterna. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Existe a ordem do Senhor e nós precisamos cumprir. Está na palavra de Deus. Infelizmente, alguns por fraquezas e tantas outras coisas, nesse momento, então a pessoa baixa a cabeça e prefere antes permanecer com suas fraquezas, falhas, erros, do que confessá-los e entregar ao Senhor. Reconhecê-los e pedir perdão, e estar de coração limpo, puro, diante do Deus eterno, para participar desse memorial simbólico, mas é um memorial que trazemos para nossa mente o que Jesus fez por nós. Você seria capaz de sofrer para que você tivesse a salvação? Não, somente Ele nos amou de tal maneira que deu a sua própria vida. O próprio Deus desceu dos céus para tornar-se homem, viveu entre nós, deixou a sua glória, deixou a sua honra, seu poder, para tornar-se um carpinteiro. Carpinteiro, ainda tem pessoas que a teologia, eu não sei o que fizeram da teologia deles. E de Jesus era um homem muito rico. Essa carpintaria rendia, viu? Porque para ser muito rico, estão contradizendo a palavra que Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Qual era o carro de luxo de Jesus andar com seus discípulos? Não tinha. Quando andava de barco era emprestado. Quando estava chegando a Jerusalém, pediu que alguém pegasse um jumentinho. Olha, se o dono não pediu nem licença lá, vai lá e traz aquele jumento lá,
Se alguém perguntar, diz: o mestre está precisando, depois ele devolve. Sofreu a sua dor, a minha dor, para que nós tivéssemos saúde física e saúde espiritual. Mas alguns consideram o seguinte, que Jesus, ele salva até hoje, porém curar fica para depois. Não é bem isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós olhamos para o texto, ele diz no versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus e transmitiu também aos irmãos lá em Corinto, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, ou seja, na mesma noite, e tendo orado, ou dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Seria naquela mesma noite Jesus preso, traído, chicoteado por mim e por você também. E fazei isto em memória de mim. E da mesma maneira, do mesmo modo, também depois de cear, de comer o pão, então tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E o cálice, a taça com o suco da uva, estava representando o sangue de Jesus Cristo derramado por nós. É por isso que o sangue simboliza vida. E é recomendado na palavra de Deus que não devemos comer sangue. Mas alguns fazem, não é falta de ensino não. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, trazendo a lembrança aquilo que ele fez por nós. E no versículo 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Então, todas as vezes que nós o fizermos, estaremos trazendo em nossa mente, em nosso pensamento, em nossa memória, o que ele fez por nós. Jesus ordenou a ceia do Senhor, mas ele não disse quando devemos fazer e onde devemos fazer. Então nós entendemos pela palavra de Deus que quando há um ajuntamento, uma assembleia, e nós chamamos isso de igreja, então ali é o local para estarmos celebrando a ceia do Senhor. E é o que vamos fazer nessa noite. Um momento ímpar para a igreja, porque há outros momentos que nós cantamos, louvamos e estudamos a palavra de Deus e lembramos do que ele fez por nós. Mas há um momento em que todos participam do mesmo elemento, do mesmo pão e do mesmo cálice. E o versículo 27 diz: portanto, aqui é uma conclusão: qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente ou de maneira irreverente, não estando apto, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E o versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Se nós continuássemos, os irmãos iriam ver os resultados daqueles que fazem de maneira indigna. Verso 29, 30, 31. Ali existem algumas consequências de alguns atos que nós fazemos. Com respeito à ceia do Senhor, a comunhão com Deus e com os irmãos, nós precisamos observar o que diz a palavra de Deus, e assim devemos pôr em prática em nossas vidas. Meu amado irmão, minha amada irmã, se nesse momento você está passando por alguma dificuldade com relação à sua vida espiritual, é o momento de você voltar a ter comunhão com Deus. É o momento de você voltar a ter comunhão com Cristo Jesus. Lembre de que Ele pagou um alto preço para que você estivesse hoje aqui.
para que você fosse alcançado ou alcançada por sua graça, seu favor imerecido. Assim como o irmão deu testemunho de que a vida estava totalmente voltada para o mundo, e o Senhor, por sua misericórdia e seu amor infinito, o alcançou. E hoje certamente ele glorifica e adora a Deus e anuncia o poder de Deus, o que Deus pode fazer na vida daquele que crê. Meus amados, quando o irmão estava relatando o testemunho e disse, chegava um momento em que não tinha nada para fumar, fumava até folha de mamão. Veja o desespero do ser humano sem Jesus. Jesus dá vida, alegria, sentido à nossa vida e prazer em viver. Se eu ouço de um crente, mas eu quero é morrer, confessa o pecado, pede perdão, ele está prontinho para perdoar. Que é isso? Eu quero ser arrebatado. Quem é que está querendo ser morto aqui? Levante a mão. Nem as crianças, que tem menino que não escuta bem as coisas, aí ele levanta, pensa que é um chocolate, aí levanta. Eu estou pronto, na hora que o Senhor quiser levar, mas eu queria ouvir tanto a trombeta tocar, aí é bom que ia todo mundo junto. Ei, irmão, ei, irmão. Mas não vem, irmão de Deus, ficou o planeta Terra lá embaixo. Pois é, pastor, agora nunca mais pego em cimento. Estaremos na glória por causa do sofrimento de Jesus. Ele deu a si mesmo, meus amados, para que para que nós tivéssemos vida. Veja, ele morreu para que nós tivéssemos vida eterna. Nós deveríamos pagar o preço. E o Senhor Deus sabia, ele sabia que nós não seríamos capazes. É por isso que enviou o seu Filho. E hoje nós estamos aqui para a honra e a glória dele. Se você não está em comunhão com Deus para participar da ceia do Senhor, esse é o momento de você, aí na sua cadeira, você confessar a sua falha, seu erro e pedir perdão. Eu sei que desde o início o Senhor já foi trabalhando pelos louvores cantados, entoados aqui nessa noite, pelo testemunho do irmão. Se essa é a sua situação, então, em nome de Jesus, curve a sua cabeça, peça perdão ao Senhor. Nós estaremos participando agora da ceia do Senhor. Talvez seja a sua chance hoje, oportunidade para voltar a ter comunhão com Deus. Pense no que Jesus fez por você. Senhor, tem compaixão do teu povo, tenha misericórdia, Pai. Por vários momentos nós falhamos, nós erramos, não deveríamos, Senhor, mas pela fraqueza da carne, algumas vezes em ações, outras em pensamentos, outras vezes, meu Deus, com palavras. Perdoa-nos, ó Senhor. Nós ainda estamos num processo, Senhor Deus, de santificação,
E nesse processo, meu Pai, alguns escorregam. E escorregam feio, ó Deus. Envergonham o teu evangelho. Mas, ó Deus, nós reconhecemos as fraquezas e pedimos perdão ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Queremos voltar a ter comunhão plena contigo, toda a tua igreja. E o agir do teu Espírito, Senhor, aqui nesta igreja, nessa noite, não é em vão. É porque nós estaremos trazendo em nossa memória o que Jesus fez por nós. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, purifica os corações aqui contaminados. Limpa, ó Deus, as mentes. Traz, ó Deus, cativos pensamentos para unicamente a tua palavra. E que haja liberdade para teu Espírito Santo e agir e convencer a cada um que aqui se faz presente, para a honra e a glória do teu nome. Eu te peço, ó Deus, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.